Educação à distância, mudando realidades. E aí, tudo bem com você? Que legal, espero que sim, hein? Mas se não estiver, calma, vai melhorar, sempre melhora. Estamos aqui então para a nossa última aula, hein? Que maravilha, como passou rápido o tempo, hein? Pois é, sobre esse assunto maravilhoso que é segurança, meio ambiente e saúde. Importantíssimo para a nossa cooperativa, para a nossa empresa e para você. Para mim, para todos nós, para a nossa sociedade, tá certo? Enfim, estamos aqui então no estúdio, agradecendo a tua participação, você é fundamental. Toda essa estrutura aqui, ela tem um único objetivo, levar esse conhecimento para você, para que isso se transforme em benefício para você e para a sociedade. Isso é muito importante. Meu nome é Clébio Biliani de Matos e junto comigo aqui tem a professora Adriana. Professora Adriana. Tudo bem? Tudo bem, alunos? Então, estamos terminando mais uma etapa do nosso curso de cooperativismo e estou muito feliz de estar aqui de volta, porque a última vez foi ano passado, na disciplina de gestão de marketing, que nós fizemos juntos, e agora a gente está já, mais uma etapa cumprida e rumo à nossa formatura, em técnico cooperativismo. Então, vamos prestar bastante atenção nessa aula de hoje, que é a revisão, e espero que todos vocês vão bem na prova, que vocês tenham uma ótima desempenho na prova. E vamos começar a nossa revisão, então. Legal, legal. Então, ali também tem o Jacó, aí no cantinho do nosso vídeo, que maravilha, sempre com a gente, desde a primeira aula. Então, como a professora Adriana falou, hoje é revisão, tá bom? E é importante prestar atenção, mas mais importante do que isso é ter estudado antes, não é? Ter se preparado para esse dia maravilhoso que é a hora da prova, da avaliação, e eu espero que você tenha feito isso. Então, para você que fez isso, sucesso! Para você que não fez, boa sorte! Mas olha, se de repente não se sair tão bem nessa avaliação, não fique estressado, não perca as esperanças, nós temos outras avaliações, nós fizemos outras avaliações importantes para que você possa se recuperar. E não desistir, desistir nunca, jamais. Outra regrinha fundamental, olha lá no nosso slide, diz o seguinte: quem lê muito, aprende muito, ganha muito e perde pouco. Quem lê pouco, aprende pouco, ganha pouco e perde muito. Lembre-se sempre disso, porque isso vai fazer a diferença quando você estiver no campo profissional. Continuando o nosso slide aí, o que é que diz? Olha que coisa maravilhosa, o mundo é cheio de desafios. Como assim, professor? Não é maravilhoso não, o desafio é ruim. Não, os desafios são bons. Os desafios são bons para que nós possamos encarar eles de frente, se preparar e aí achar a solução. E que venham outros desafios para que nós possamos superá-los, não é? E crescer cada vez mais. Então existe a globalização, a tecnologia, a informação, o serviço, o produto. O foco no cliente, né? O cliente tem realmente uma importância muito grande para nós que trabalhamos nas organizações, que montamos uma empresa para vender um produto ou prestar um serviço. Outro desafio muito importante é a estrutura organizacional. Aqui nós vamos relembrar o nosso mapa de risco, que tem a ver com essa estrutura organizacional. Onde é que acontecem riscos dentro da empresa, não é? Riscos químicos, biológicos e assim vai. Cultura organizacional, sustentabilidade, que tem tudo a ver com aquela parte que nós falamos sobre gerenciamento do meio ambiente, gestão do meio ambiente, não é? Cuidar da natureza e assim vai. Outra situação, meio ambiente, logística e pessoas. Então vamos lá. O nosso assunto começa com segurança do trabalho. Lembra? Lá na nossa primeira aula falamos muito sobre isso e o conceito e objetivos são fundamentais, não é? Olha lá, a segurança é a característica que buscamos em todas as atividades que desenvolvemos, tá bom? Isso foi o nosso amigo Filho que falou. Descreve segurança como algo que pode confiar. É aquilo que eu posso ir e eu não vou ter medo de me prejudicar, tá certo? Então, segurança é isso. Agora, no que diz respeito à introdução às normas regulamentadoras, as NRs. Lembra as NRs? NRs são normas regulamentadoras. As normas são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas. Lembra disso? Se cair de repente uma questão, não é só para a organização privada, porque a pública é a que policia, é a que fiscaliza, não, é para todas, pública e privada, tá?
e pelos órgãos públicos da administração direta, indireta, bem como pelos órgãos de poderes legislativo, judiciário, que possuem empregados regidos pela CLT. Lembrem-se disso daí. E lembrem-se também que essas normas são regras, e essas regras são feitas para serem cumpridas. Lembrem-se disso. Eu sei que na cabecinha de alguns aí tá aquela vontade de dizer: não, são ser quebradas, tem que quebrar essas regras. Não, não tem que quebrar regra não. Regras são feitas para serem cumpridas, beleza? Então ali tá dizendo, olha, cumprir e fazer cumprir. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Isso são atribuições do empregador, aquele que está contratando. Elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados. Eles têm que saber o que é essa segurança, o que são essas normas, porque só assim eu vou poder cumprir como funcionário, não é? Com os seus seguintes objetivos. Que objetivos são esses, professor? Então nós temos lá vários objetivos. Informar aos trabalhadores, uma coisa muito importante, hein? Informar aos trabalhadores os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho. Às vezes a pessoa vai solicitar um emprego e ela tem até formação na área, mas dentro da organização ela não sabe que ela pode passar por algumas situações de risco. Todos nós podemos passar, não é? Então é importante informar para o trabalhador para que ele tenha consciência disso daí. Um exemplo simples disso, lá na organização, nós visitamos aqui, os nossos alunos visitaram a usina de Santo Antônio. Então ali tem alguns locais que, independente de onde o trabalhador trabalha, ele precisa se deslocar até lá. E para se deslocar até lá, ele precisa tomar cuidado. Pois, tem faixas que ele não pode ultrapassar, porque se de repente ele ultrapassar, ele pode tomar um choque, pode ser eletrocutado, não é? Outras situações até bobas, como por exemplo, andar na faixa. Se você é pedestre dentro de uma organização, numa empresa grande como a Santo Antônio, ou até uma empresa pequena, estou falando aqui na nossa usina de Santo Antônio, que fica aqui no Rio Madeira. Então o pedestre, ele tem que andar por certas faixas, ele não pode andar fora dessa faixa, por quê? Porque ali ao lado passam carros, passam veículos em grande movimento, e ele pode acabar se acidentando, acabar se ferindo. Isso tem que ser passado para o trabalhador, ok? Os meios para prevenir e eliminar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa caso venha a acontecer algum problema. Outra situação muito importante, outra regra muito importante, outra norma muito importante que o empregador precisa: permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre o quê? Sobre a segurança e medicina do trabalho. Então, o empregador ele precisa permitir esses representantes de quem? Dos trabalhadores, tá certo? Nós vamos ver isso lá na CIPA já já. Olha aí, os trabalhadores, conforme o texto da CLT, também possuem deveres, outras regrinhas que eles precisam cumprir. Então, os empresários precisam cumprir regras e os trabalhadores também. Primeira regrinha: cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviços expedidas pelo empregador. Não adianta ter norma, não adianta a empresa, por exemplo, lembra do exemplo lá da Santo Antônio? Fazer a faixa para os pedestres andarem, não é? Fazer os avisos de não ultrapasse, porque você pode receber uma descarga elétrica. Não adianta fazer nada disso se o trabalhador, não é, o funcionário, o servidor, o empregado, não cumprir essas normas. Não cumprir essas normas. Puxa vida, em vão foi todo aquele trabalho, toda aquela, né, aquela estrutura. Olha aí, usar o EPI fornecido pelo empregador. EPIs de qualidade. Vamos lembrar então, e EPIs de acordo com as normas, tá certo? Cada função dentro da empresa exige um tipo de EPIs ou algum tipo de, como é que eu vou falar? De comportamento, não é? De movimento, de ginástica, de aquecimento, enfim. Mas aqui especificamente estamos falando de EPI. De repente você está trabalhando na construção civil e está andando dentro do prédio e o prédio está em construção. O que você precisa? Fala aí.
Isso, você precisa de um capacete, não é? Ah, mas lá dentro também as pessoas estão lixando, não é? Estão quebrando a parede para abrir uma porta, para ajeitar um piso. Então, voa muita fagulha, muita pedregulho. Você precisa de um óculos, olha que maravilha. Ah, vai mexer com ferro, vai torcer ferro, vai isso, aquilo. Luva, lembra da minha luvinha? Pois é, eu tive que trabalhar lá no campo, acabei deixando minha luva em casa, tá certo? Então, usar os EPIs. Os EPIs, eles são obrigações do trabalhador fornecer, do empregador fornecer e do trabalhador usar, ok? Submeter-se aos exames médicos previsto nas normas regulamentadoras. A cada tanto tempo, a cada 6 meses, a cada 1 ano, é necessário se fazer exames médicos, tá bom? Colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras. Inclusive, esse colaborar tem muito a ver com fiscalizar. É isso mesmo. Você vai fiscalizar se os próprios colegas estão usando os EPIs, se estão andando conforme o solicitado dentro da organização, não é? Se estão trabalhando de forma correta. Poxa, professor, mas eu vou ser um dedo duro? Não, você vai ser um fiscalizador preocupado com aquele coleguinha que de repente não está seguindo as normas. Sabe por quê? Porque ele pode se ferir. E pior que isso, né? Pior por quê, professor? Porque ele pode ferir outras pessoas, olha só, e mais pessoas. Então, muito cuidado. Assistiu os videozinhos? Vários vídeos de apoio que eu disponibilizei, né, que nós disponibilizamos, né, nós os professores aqui, ele comenta, ele demonstra, né, ele ilustra vários acidentes que podem acontecer pela falta de fiscalização, pela falta do não cumprimento pelo trabalhador de certas regras, ok? Olha aí a legislação trabalhista. Tratar de prevenção de acidente e doenças de trabalho. E é coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. De acordo com a legislação brasileira, é obrigação das empresas adotar medidas de prevenção. O que é prevenção? É prevenir que algum tipo de acidente aconteça e controle de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho previstos nas normas regulamentadoras, nas NRs. Como é que a gente previne, professor? Um exemplo desse são as ginásticas laborais. Lembra? Nós temos ginásticas laborais para fazer, enfim, descansos, repousos e assim vai, tá? Vamos relacionar então agora algumas das NRs existentes. São 36 NRs, ok? Eu espero que você pelo menos tenha dado uma lida nessas NRs, porque na prova vai cair todas as NRs, né? Eu não comentei, mas agora eu estou comentando. Ei, professor, pelo amor de Deus, professor, eu estou dando final. Calma, tudo bem, estou brincando. Não vão cair as 36 não, mas pelo menos algumas citadas aqui com certeza irão cair, não é? Eu não sei, não vi a prova, né? Nesse dia, hoje eu não sei, não lembro mais dessa prova. Então olha lá, NR1. Disposições gerais. Estabelece o campo de aplicação de todas as NRs, bem como os direitos e obrigações do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. A NR1, ela diz que todos são responsáveis pela segurança e higiene no trabalho, ok? Muito importante isso, hein? A NR2, inspeção prévia. Determina que todas as empresas devem submeter as suas instalações à inspeção prévia do Ministério do Trabalho e Emprego, ok? Antes de iniciar suas atividades. Então, isso quer dizer que você, na hora de montar a tua cooperativa, a tua organização, você precisa, antes disso, submetê-la a um sistema, a uma verificação, a uma avaliação pelo Ministério do Trabalho para verificar se ali tem condições de terem seres humanos trabalhando, produzindo, não é? Então é muito importante antes passar por essa fiscalização. Lembram que aconteceu alguns anos atrás aí um incidente horrível lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, né? O pessoal estava na boate e aí de repente estavam dançando, aconteceu um incêndio, pronto, muitas pessoas morreram, não tinha extintor de incêndio suficiente, não tinha hidrantes, não tinha mangueiras para apagar o fogo, não tinha nem saída de emergência. Tudo isso tem que ser de uma certa forma verificado, planejado na sua empresa. Tem mangueira de incêndio, não é? De água, tem extintores, tem saída de emergência, tem iluminação correta, tá? Tem ventilação. Então tudo isso vai ser verificado por essa inspeção prévia na NR2. Pulamos lá para a NR4.
estabelece a obrigatoriedade de as empresas organizarem e manterem. Não adianta só organizar, não é? Tem que manter o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina no trabalho, o SESMT, que visa promover um ambiente saudável e que proteja a integridade física do funcionário, ok? Física e mental, com certeza, né? Mas mais aqui relacionada à integridade física do funcionário, beleza? Vamos lá então. NR5, a CIPA. Olha que coisa maravilhosa. Todo mundo adora a CIPA é legal. Eu vi algumas pessoas comentando, poxa, professor, então eu posso ter uma CIPA na minha empresa com menos de 20 funcionários? Pode, em parte, né? Você vai ter um representante lá. Você vai ter um cipeiro, que nós sabemos que a CIPA é para empresas que têm acima de 20 funcionários. Ela determina a obrigatoriedade de organizar e manter as comissões internas de prevenção de acidentes, que é o próprio nome CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ok? Um grupo formado por funcionários que zelam pela saúde e segurança do trabalhador. A NR6, então, estabelece a necessidade de utilização de equipamentos de prevenção individual, os EPIs, para atividades consideradas de risco. Os dispositivos também devem ser fornecidos pela empresa contratante, tá certo? Com qualidade e especificação garantidas e fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, ok? Emprego. NR7, olha que coisa maravilhosa, diz respeito à obrigatoriedade de implementação de um programa de controle médico de saúde operacional, que visa proteger a saúde do trabalhador por meio da prevenção e do diagnóstico precoce dos riscos associados às atividades profissionais. Toda atividade profissional, ela traz algum tipo de, vamos dizer assim, algum tipo de malefício, algum tipo de situação que vai desgastar o ser humano. Se é um professor, fala demais, tem que tomar cuidado com a voz. Se é uma pessoa que trabalha no estoque, carrega muito peso, precisa de segurança e avaliação da sua coluna, não é? Se é uma pessoa que trabalha com solda, então volta e meia tem que fazer aí um exame oftalmológico para verificar se os seus olhos estão bem, ok? Vamos lá, NR9. Determina a elaboração de um programa de prevenção de riscos ambientais. Lembra, nós vamos falar sobre gestão ambiental. Um documento que descreve os agentes físicos, biológicos e químicos de determinado ambiente no trabalho. Não é? Isso tem tudo a ver com o nosso mapa de risco, que nós vamos falar daqui a pouquinho. A NR26. Sinalização e segurança. Estabelece um padrão de cores para sinalização e segurança que é utilizado para indicar possíveis riscos à saúde do trabalhador. Muito fácil até agora, hein? NR33, espaços confinados. Às vezes as pessoas trabalham em espaços apertadinhos, não é? Então determina os requisitos mínimos para que determinado ambiente seja considerado um espaço confinado e estabelece todas as medidas de segurança necessárias para o desempenho de atividades profissionais em locais desse tipo, inclusive quanto tempo este indivíduo pode ficar lá dentro, tá certo? Olha o nosso mapa de risco que você até já fez, não é? Já está encaminhando aí, ele faz parte do nosso projeto integrador, é a representação gráfica do reconhecimento dos riscos existente nos locais de trabalho por meio de círculos de diferentes tamanhos e cores. O seu objetivo é informar e conscientizar os trabalhadores pela fácil visualização desses riscos, ok? É um instrumento que pode ajudar a diminuir a ocorrências de acidente. O bom seria evitar, não é? Mas nós sabemos que estamos lidando com seres humanos, às vezes não olha o mapa de risco, às vezes faz, mesmo sabendo que não poderia fazer, mas enfim, né? Diminuir a ocorrência de acidente no trabalho. O objetivo que interessa aos empregadores e, claro, principalmente aos empregados que podem correr o risco. Olha aí, dá uma olhadinha nesse mapa. Gravou? Olha que coisa maravilhosa, hein? Grupo 1, verde, riscos físicos. Grupo 2, vermelho, riscos químicos. O marrom, risco biológico. Riscos ergonômicos, carregar peso, levantamento, né? Controle rígido de produtividade. Que mais? Trabalho em turno, noturno.
jornada de trabalho prolongada. Então tudo isso é aquilo que desgasta o físico da pessoa, ok? E o azul? Riscos de acidentes, arranjos inadequados, às vezes uma mesa está no local errado, às vezes se colocou um buraco, né, um alçapão, num lugar bem no corredor. Já viu isso? Eu vi uma vez uma videocassetada, o pessoal estava atendendo no balcão, o outro foi lá, abriu um alçapão, a outra não viu, estava vindo de costa, caiu. Então, riscos de acidente no local de trabalho, armazenamento inadequado, não é? Animais peçonhentos, local que pode ter descarga elétrica. Então, tudo isso daqui é instrumento para o mapa de risco. Isso aqui é insumo. Tudo isso daqui precisa ser verificado na hora de você fazer o seu mapa de risco. Eu acredito que você fez na hora, não é, de elaborar essa coisa maravilhosa aqui. Olha o modelinho aqui, o exemplo. Que coisa bonita, não é? Então nós temos aqui a recepção, tá? Na recepção ali tem o amarelinho, não é? Olha lá, é risco o quê? Volta aqui, ó. Opa, cadê? Volta aqui, ó, pra você ver. É risco de ergonômico, a pessoa fica muito tempo sentada ali, ou fica atendendo um telefone, coloca a cabeça de lado, né? Tá ali o risco ergonômico, né? Na recepção. Olha lá o verdezinho, risco físico, olha lá o azul, não é? Enfim, esse aqui é o nosso mapa e chama atenção para essas bolinhas aqui. Menor intensidade, média intensidade, grande intensidade de risco, de acordo com as suas cores. Fácil, simples, já bateram muito sobre isso. E aí nós temos as doenças ocupacionais. A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social, divide as doenças ocupacionais em dois grandes grupos. Quais são? Doença profissional e doença do trabalho. Doença profissional, aquela produzida ou desempenhada pelo exercício do trabalho peculiar e determinada atividade e constante de respectiva relação, elaborada pelo Ministério do Trabalho, tá? E aí nós temos a doença do trabalho, aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais, né, em que o trabalhador é realizado, em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, ok? Diretamente. É por isso que às vezes a pessoa está indo para casa, está indo para o trabalho, sai de casa, pega seu carro, pega sua moto, está indo para o trabalho e ali acontece o acidente, um acidente de trabalho. Então tudo isso tem que ser verificado na hora da doença do trabalho para o Ministério, né, da Saúde. Olha aí, doenças ocupacionais mais comuns. Doenças das vias aéreas. Vamos relacionar agora algumas. Eu sei que você já viu algumas, está parecendo um pouco rápida, mas lembrem, hein? É uma revisão isso daqui. Então, doenças das vias aéreas. Alguns exemplos são as pneumoconioses. Eita, que nome difícil, hein? Olha aí, ó. Né? Pneumoconioses, causadas pela poeira, tá certo? E do asbesto. É isso? Além da asma ocupacional. Enfim, tá trabalhando numa madeireira? Pronto, pode acontecer isso daí. Tá trabalhando numa fábrica que produz cimento? Também. Tá trabalhando numa fábrica de tijolos, numa olaria? Pode acontecer isso. Muito cuidado com essas doenças respiratórias. Precisam de equipamentos necessários, como aqueles que protegem a sua respiração. Ok? Substâncias agressivas inaladas no ambiente do trabalho depositam-se nos pulmões, provocando falta de ar, tosse, chiadeira no peito, espirros e lagrimejamento. Muito cuidado com essas situações. Olha a perda auditiva relacionada também ao trabalho, diminuição gradual da audição decorrente da exposição contínua a níveis elevados de ruídos. Às vezes a pessoa que está trabalhando numa máquina, num trator, não está usando aquele protetor auricular. Problema, daqui a pouco vai ficar ouvindo o motor o dia todo. Vai para casa, tá ouvindo o motor do trator, não é? Pessoas que trabalham em locais confinados, que tem ali um gerador, que tem algum tipo de barulho. Muito cuidado com isso, porque a sua audição pode ficar diminuída devido a isso, tá? A exposição contínua ao ruído, olha lá, a exposição contínua ao ruído resultará em perda auditiva permanente, que será de natureza progressiva e se tornará notável subjetivamente ao trabalhador no decorrer do tempo, no decorrer da idade. Eu chamo a atenção aqui também,
Para você que é jovem, não é? Que gosta de ir para as baladas, para o rodeio e ficar perto da caixa de som, não é? Grudadinho o ouvido ali. Para você que usa Walkman, né? Fone de ouvido, fica muito ali dentro. Caramba, cuidado, isso também é prejudicial. Tem jovens aí que vão para a sala de aula, tem pessoas que vão trabalhar com fone no ouvido e dependendo da altura, da intensidade daquele som, você vai perder a sua audição. Muito cuidado, ok? O mercúrio, muito comum aqui na nossa região de garimpos, não é? O contato com a substância dá-se por meio da inalação, absorção cutânea pela pele ou via oral, às vezes até engolindo, quando você come um peixe também que tem mercúrio. Ocorre com trabalhadores que lidam com extração de minério ou fabricação de tintas. Solventes organizacionais também tem tudo a ver com isso. Por serem tóxicos e agressivos, podem contaminar trabalhadores de refinarias, de petróleo, indústrias, né, de transformação e assim vai, ok? Vamos falar um pouquinho agora dos primeiros socorros, né? Primeiros socorros. Eu quero dizer que ninguém aqui vai se tornar um grande médico, um socorrista de primeira, que vai de repente ver uma pessoa passando mal e dizer, deixa comigo que eu vou solucionar o problema. Não, não é por aí. Tá? Então tome muito cuidado, porque aqui são dicas e você precisa sempre de um profissional adequado, tá bom? Professora, pode ler pra gente aí o primeiro, professora Adriana? Sim. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, SAMU, pode ser acionado por telefone gratuitamente, através do número 192. Ele é responsável pelo atendimento pré-hospitalar de vítimas de emergência clínica e mal súbito. Muito importante isso. Lembre-se que a primeira observância é você procurar ajuda. Porque vai que você faz algum problema aí, comete algum problema, piora a situação da pessoa que está, né, que aconteceu esse acidente. Então, olha lá, já os bombeiros podem ser acionados, não é isso? Lá pelo 193, são responsáveis pelo atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência médica de natureza traumática. Professor, Fale. deixa eu mandar um alô aqui para os alunos do Oquindar Brasil de Arouca, da turma G, que estão ligadíssimos aí na nossa revisão, estão bem concentrados. E também um alô para os alunos da Escola Antônio Augusto de Lima. Vamos prestar bastante atenção para ter um ótimo desempenho na prova. Queria só comentar, professor, que eu sou natural de Santa Maria, né, cidade que você citou, que antes era conhecida como Coração do Rio Grande, cidade universitária, e agora é conhecida por esse acidente terrível que aconteceu lá, tragédia, né? Por uma questão de falta de segurança realmente do ambiente, né, onde estavam todos aqueles, imagine uma cidade universitária, né, e a morte de 200 praticamente estudantes, né, aquilo afetou a cidade inteira, assim, então é realmente muito grave essa situação da falta de dar a importância devida para a segurança nos ambientes, né. Verdade, o que a professora Adriana acabou de comentar tem uma importância muito grande para a nossa organização. Você não vai querer ser lembrado por uma catástrofe. Vejam só, né? A cidade dela era lembrada como Coração, não é, professora? Coração do Rio Grande, porque ela fica exatamente no centro, né? No centro de Rio Grande. Vai voltar a ser o Coração, com certeza. As pessoas vão lembrar de lá como um local bom, né? Como um local próspero, mas ainda fica essa mácula, né? Ainda fica essa imagem de um local que aconteceu essa tragédia, que aconteceu esse acidente. Mas também serviu para que todos os outros órgãos, todas as empresas começassem a observar a importância da segurança no trabalho, a segurança no ambiente fechado. Não é? Professor, mas ali não é local de trabalho. Quem disse? Ali é o local de trabalho da pessoa que está no bar. É o local de trabalho de quem estava cantando lá no palco. É o local de trabalho do segurança. E é o local de trabalho, e é o local dos clientes que estão lá dentro, né, se divertindo. Então tá vendo como ali é uma empresa e precisava realmente de todo um aparato de segurança, disso que nós vimos agora nos nossos slides, disso que você já acabou de estudar para fazer essa prova, não é? Então, muito importante, regras são feitas para serem cumpridas. Vamos voltar lá então na nossa regra. NR7 dos primeiros socorros. Todo estabelecimento, e aqui se diz, todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros e também a equipamentos de segurança, considerando-se as características da atividade desenvolvida, ok? Olha aí,
Ferimentos leves ou superficiais. Todo mundo sabe como se trata, não é? Lavar o ferimento com água e sabão, ok? Proteger o ferimento com gaze ou pano limpo. Dependendo da situação, nem precisa ir no médico, não é? Cuida ali, a vovó cuida, a mamãe cuida, já sempre cuidando para não infeccionar, sempre cuidando para não sujar, não é? Ah, ferimento leve ou superficial, então. Não tentar retirar farpas, ok? Vidros, caso isso seja um pouquinho, né? Se você note isso lá, farpas, vidros, partículas de metal e etc. Não colocar pastas, pomadas, óleos ou pó secante, tá? E aí, procurar a orientação médica caso você note que o ferimento leve, não é? Ele é leve, mas você está notando que pode ter alguma coisa mais prejudicial. Ferimentos extensos ou profundos. Cobrir o ferimento com pano limpo. Não lavar para não aumentar o risco de hemorragia, que já é o diferente, já é contrário do ferimento leve, ok? Também não remover nenhum tipo de objeto fixado no ferimento, usar técnicas para cessar a hemorragia, e uma dessas técnicas é pressionar, mas muito cuidado, que as pessoas falam assim, ah, eu vou pressionar. Vixe, mas eu tô vendo aqui que tem uma ponta de um ferro que tá para fora. Ah, pressiona tudo, aí pressiona o ferro, pronto, vai entrar o ferro mais, né? Dentro do corpo da pessoa? Não. Então, cuidado com certas situações. Então, pressiona próximo, pressiona, de repente, até um torniquete e assim vai. Usar técnicas para cessar a hemorragia, providenciar o transporte imediato da pessoa. Desmaio, volta e meia as pessoas desmaiam, né? Por que será, hein? Deve ser emoção, né? Puxa vida, olha aí. Mas independente do que foi o desmaio, tá? Deitar a vítima com a cabeça e os ombros mais baixo do que o restante do corpo, não é? Inclinado um pouquinho para baixo a cabeça, tá? Se sentada, posicionar a cabeça entre as pernas e posicionar para baixo, como quem viaja de avião. Quem viaja de avião, de repente, quando o avião vai cair, o pessoal fala, olha, coloque sua cabeça entre as pernas. É como você está sentado e abaixar a cabeça no seu colo. Então faça isso com a pessoa, peça para ela respirar, colocar a vítima em ambiente arejado, afrouxar as roupas da vítima. Não é tirar a roupa não, ok? É só afrouxar a roupinha dela. Convulsão. Não segure a vítima. Primeira coisa é não segurar se a pessoa estiver tendo algum tipo de convulsão, estiver se batendo, estiver se jogando no chão. Deixa ela lá, só afasta as coisas que estão próximas para que ela não se machuque mais do que já está se machucando, ok? Não dê tapas, não jogue água sobre a vítima. Lembra que eu falei isso na água, na aula, não é? A gente fala, vixe, tá pegando um caboclo, joga água benta em cima, joga não sei o quê. Não, para com isso. Ela, o momento dela, tá tendo uma convulsão. Muito respeito nessa hora, a gente não sabe por quê. Então, não segure, não dê tapas, não jogue água, afaste as coisas próximas a ela, ok? Olha aí na convulsão, então, afastar os objetos, afastar os curiosos, proteger a cabeça da pessoa, não é? Afrouxar as roupas quando ela estiver um pouco mais tranquila, tá bom? Terminada a convulsão, solicitar o transporte. Queimadura, lesão decorrente da ação do calor, frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiações, substâncias biológicas, tá bom? Tipo animais e plantas, né? Quem aí já se roçou numa ortiga? Quem aí já se roçou num besourinho ou numa lagarta, não é? Que de repente você toca, fica vermelho. Isso também são queimaduras. O que a gente tem que fazer? Afastar a vítima do local o mais rápido possível. Em caso de vítimas com roupas incendiadas, deve-se rolar a vítima no chão para abafar as chamas, ou se você tiver algum cobertor, joga em cima também para abafar, tá certo? Lavar o local com água fria em abundância ou soro fisiológico a 9%. Remover roupas não aderidas e adornos, imediatamente após a queimadura. Se a roupa estiver grudada, deixa quietinho. Então só se a roupa não estiver grudada, não foi queimada, você tira. Colocar compressas frias para diminuir a dor e o inchaço, tá bom? Proteger a área queimada, não é? E principalmente, procurar assistência médica. Nada de levar para casa, nada de dizer que tem um remédio que vai passar, não. Tudo nós precisamos levar as pessoas para os profissionais, não é? Os profissionais adequados. Choque elétrico. Como o socorro de vítimas de choque elétrico pode colocar em perigo quem vai tentar ajudar, hein? Muito cuidado com isso. Quando você for socorrer alguém que está sofrendo uma descarga elétrica, primeira coisa, tente lá desligar o disjuntor, a rede elétrica, alguma coisa assim, tá bom?
Depois do procedimento, afastar a vítima do local. De repente, se não consegue afastar a vítima, tente afastar o cabo. Se não conseguiu desligar ele da força elétrica lá, da energia, tente afastar o cabo com um pedaço de pau, de madeira. Não vai tentar afastar com um objeto de metal, não é? Ou até mesmo uma madeira que esteja molhada. Você pode pegar um choque também. Muita atenção. Atenção, né? Nessas situações de risco, vamos dizer assim, de socorro às vítimas, a principal atitude que você deve ter, a princípio, é calma e observação. Calma e observação. Respira. Não, mas tá morrendo, tá levando choque ali. Calma, porque se você tiver aí uma ação muito rápida, sem pensar, você pode acabar se machucando com ela. Né? Aí não vai ser mais uma vítima, vão ser duas vítimas. Então, muito cuidado. Primeira situação é ter calma, respirar e tentar verificar se você pode ajudar essa pessoa, ok? A questão lá de massagem cardíaca, lembra? Braços esticadinhos, como está colocando aqui, né, na nossa visão, tá? Um pouco acima, né, aqui daquele buraquinho que nós temos abaixo do externo, não é? Pressiona então com os braços retinhos, a massagem cardíaca. Fratura, puxa, volta e meia acontecem umas fraturas com a gente, não é? Seja brincando, seja trabalhando, seja às vezes até andando acontece. Então existe a fratura fechada e existe as fraturas expostas. E nós temos que tomar muito cuidado porque para cada uma delas existe um tipo de cuidado. Cuidado inicial, nós não estamos falando aqui já do cuidado médico, mas o cuidado inicial. Ok? Então, vamos lá. Envenenamento, só voltando aqui, né, sobre a fratura fechada, que é aquela interna, que você não está vendo que o osso quebrou, mas sabe que ele quebrou. Então imobiliza o local, você pode colocar uma tipóia, né, pode enrolar, e aí tenta colocar o braço numa posição mais confortável para a vítima, para a pessoa que quebrou, ok? Para que ela possa ser levada até um local, um local adequado. Já a fratura exposta, que é essa do lapisinho aí, né, que você está vendo, é o osso, quando ele sai, ele rasga o músculo, ele rasga a pele. Então a primeira situação é verificar se está tendo uma hemorragia muito forte. Se estiver, tem que tentar pressionar de alguma forma e correr para o médico, porque é o máximo que você pode fazer. Tá bom? É juntar a pessoa, tentar de uma certa forma imobilizar. Eu posso tentar colocar o osso para dentro? Não, não faça isso. Deixa, acomoda do jeito que está ali, né? Tenta, mas está muito, rasgou muito tecido, está querendo cortar, tá só a pelezinha lá. Posso cortar? Também não, não vai cortar não. Deixa lá, junta direitinho, leva para o hospital. Nesses casos, nós não temos muito o que fazer. O máximo que nós vamos fazer é tentar acalmar a pessoa, se ela ainda estiver consciente. Calma, está tudo bem, estamos indo para o médico, você vai ficar bem, ok? E por favor, não fique também dando detalhes sobre a situação, tipo, vixe, teu braço quebrou, tá aparecendo osso, tô vendo as veias, tô vendo o tendão, tá saindo sangue, meu Deus do céu, acho que vai perder o braço. Pare com isso. Lembre-se, a calma é você que tem que ter e precisa passar essa calma para a pessoa, ok? Falamos sobre envenenamento, intoxicação, não é? Manter a calma, não tomar medidas sem consultar um profissional. Rapidez é essencial dentro dessa questão de envenenamento. Verificou que a pessoa se envenenou? Leva para o médico e inclusive leva o frasco, leva algum tipo de exemplo, né? de parte, algum tipo de material que ela se envenenou para o médico saber o que aconteceu e qual produto ele se intoxicou. Picada de cobra. Acalme a vítima, deite a vítima e aí tente levar ela, transportando ela, aplique compressas frias ou gelo, transporte imediatamente a vítima e não deixe a vítima caminhar, tá bom? Preferência é carregar a vítima para que ela não ande. 10 mandamentos do socorrista, bem fácil aí, né? Manter a calma, como eu falei, ter ordem e segurança, verificar riscos no local, manter o bom senso, ter espírito de liderança, tá? E distribuir tarefas. Porque às vezes as pessoas ficam tão sem saber o que fazer e você vai estar lá dizendo, afasta você vai chamar o SAMU, você vem aqui e me ajuda a levantar ela e assim vai, tá bom? Evitar atitudes intempestivas, dar assistência à vítima, seja socorrista e não um herói, pedir auxílio, telefonar para atendimento de urgência. Já sabemos então o que é a CIPA, não é? A CIPA serve para combinar então
para combinar o trabalho com a prevenção de acidente, né? A pessoa está trabalhando e sabe que ali pode acontecer algum acidente e a CIPA sempre está monitorando esses possíveis acidentes, ok? Essa é a missão da CIPA, proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para todos os colaboradores diretos e indiretos da empresa, tá bom? Olha lá o objetivo da CIPA, né? Simplificando então, o objetivo da CIPA é preservar a integridade física dos funcionários, beleza? Olha aí, quais as atribuições da CIPA? Produzir jornais, promover campanhas. Sempre é interessante promover essas campanhas para estar lembrando os funcionários sobre isso. Cliente também entra nessa situação, tá bom? Estudar o ambiente de trabalho e promover resoluções de problemas. O local de trabalho ele é dinâmico, então toda hora pode acontecer um risco novo. Então sempre ela vai estar estudando o local de trabalho. Realizar lá a semana interna de prevenção de acidentes, conscientizando o trabalhador, conscientizando o fornecedor, conscientizando clientes. Pode trazer até escola, a CIPA pode trazer alunos de escolas para mostrar como a sua empresa trabalha, lida, não é, com o ambiente de trabalho, ok? Vamos lá então, olha o ambiente aí, meio ambiente e gerenciamento ambiental. Aqui ficou a parte mais simples, mais fácil, né, do nosso material. O meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas. Lembrem-se disso, não é só coisa viva não. É vivo e não vivo na Terra, ou em alguma região dela, ok? Que afetam os ecossistemas e a vida dos seres humanos. Meio ambiente, então, é o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. E inclui toda a vegetação, os animais, os micro-organismos, o solo, as rochas, a atmosfera, os fenômenos naturais, chuva, tempestade, né? Que podem ocorrer em seus limites. Prevenção do meio ambiente. Tá preocupado com isso? Eu também, hein? Todos nós precisamos nos preocupar com essa prevenção do meio ambiente, porque onde nós moramos não tem outro, tá bom? A preservação do meio ambiente é de responsabilidade de todos. E isso tem que ser uma regra para todos nós, para que nós possamos deixar alguma coisa para as gerações futuras. Não pense só em você. Então, a pressão constante por um crescimento econômico elevado entre as nações aumenta a necessidade de utilização de recursos naturais. Isso é fato. Se tem gente para comer, se tem gente para vestir, se tem gente para comprar carro, vamos precisar produzir mais, vamos precisar plantar mais, vamos precisar cavar mais buracos para tirar minérios, não é? E isso realmente é uma pressão. Mas, paralelo a isso, nós precisamos fazer o gerenciamento deste meio ambiente. Sabemos que algumas matérias-primas não são renováveis, não é? E precisam ser aproveitadas ao máximo, ao máximo. A madeira é renovável? É renovável, porque você planta outras madeiras. Mas e de repente o alumínio? O alumínio não se renova. Você foi lá, tirou o alumínio lá da montanha, tirou o alumínio da terra, vai ficar um buraco ali. Não vai crescer mais alumínio, não vai nascer mais, vou plantar aqui um pezinho de alumínio. Não, não tem como, não é? Então você tem que reaproveitar essa latinha de refrigerante que você toma, não é? Que precisa ser reciclada, porque isso já serve de matéria-prima para a organização. Olha aí. Inclusive, isso é uma dica de cooperativa, hein? Cooperativas recicladoras, amigas do meio ambiente. Então, o gerenciamento ambiental é um conjunto de práticas que visa coordenar o uso dos recursos naturais, proteger e preservar o meio ambiente, além de avaliar se o que está sendo executado pela companhia está em conformidade com o que foi estabelecido previamente na política ambiental. Muito importante. Então, não adianta só você verificar se a tua empresa tem condições de trabalho para os funcionários. Tem que verificar também se ela não está prejudicando o meio ambiente. Uma das ferramentas de gerenciamento ambiental utilizadas é a chamada 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Lembra disso, hein? Os 3 R's. Redução. Reduzir cada vez mais o desperdício, reduzir cada vez mais a aquisição de matéria-prima. Reutilização, olha aí, né? É você reutilizar aquilo que de repente não seria utilizado ou já foi utilizado. Reciclagem, fez o produto, ele pode voltar para a empresa depois de usado? Pode. Nós temos uma matéria sobre logística reversa, muito importante para as organizações. Principais questões ambientais enfrentadas pelas organizações. Puxa, está acabando o nosso tempo, né? Dicas muito importantes para a prevenção do meio ambiente. Rapidinho,
Preserve as árvores, plante árvores, isso é fácil. Eu sei que você até já plantou. Não plantou? Então hoje à tarde, amanhã, sei lá, esse final de semana, olha, estamos às vésperas da Páscoa. Que coisa maravilhosa. Então vai lá, planta uma árvore, preserve o meio ambiente, cuide dos cursos de água. Refloreste, se de repente sabe que algum ambiente, né, foi desmatado, se não tem plantas, árvores perto desses cursos d'água, eles vão assorear, vai entrar lama para dentro do rio, né, as fontes vão secar. Não pesque em épocas de reprodução, muito cuidado. E quando for pescar, verifique se a sua rede não vai ficar lá, não é? Poxa, traga de volta, porque muitos animais morrem com essas redes que ficam jogadas nesse ambiente natural. Não jogue lixo nas ruas. Isso está diretamente ligado a nós, a mim, a você. Não é? Tá tomando um refrigerante, tá jogando, né, a latinha na rua, o canudo. Olha, estão fazendo uma campanha para evitar o uso de canudo, acredita? Sabe por quê? Porque alguns animais engolem esse canudo, a garça engole e acaba morrendo enforcada, né, sufocada, engasgada com o canudo. Outro dia tiraram uma foto de uma tartaruga, que ela estava com um canudo no nariz, olha que agonia, ela engoliu um canudo e saiu pelo nariz, enfim. O canudo ele acaba matando muitos animais. Vamos deixar de usar canudo, tá certo? Vamos deixar de jogar lixo na rua, nos bueiros, nos córregos, isso é fundamental. Reduza o consumo de água. Então existem até na sua empresa, se for montar a sua empresa, o banheiro da sua empresa. Então lá no banheiro da sua empresa, por exemplo, pode ter uma descarga, que é uma descarga inteligente. Ela tem dois tipos como se fala? De botões. Um para o 2, que aí coloca mais água, desce mais água, e um botãozinho para o 1, que é só para o número 1, para o xixi, precisa de menos água, tá bom? Então, muito cuidado com o consumo de água, tá certo? Escovar os dentes, fazer a barba, muito cuidado, não deixar a torneira ligada direto, tá bom? Reduz o consumo de energia, está na sala, beleza, por que as luzes do quarto estão ligadas? Vai sair da empresa, eu vejo algumas lojas que deixam a noite inteira as vitrines ligadas lá, não é? Puxa vida, não precisa disso, vamos reduzir esse consumo de energia, é fundamental. Evitar andar apenas de carro, vamos andar de bicicleta, vamos andar com parceiros, né? O teu colega, o teu vizinho trabalha na mesma direção que você, poxa, faz aí o rodízio, uma vez vai você de carro com ele, outra vez vai ele de carro com você, e assim sucessivamente. Você sempre pode optar por utilizar transportes públicos também, tá bom? Tipo ônibus, mototáxi e assim vai. Compre apenas o necessário. Olha aí, todo mundo vai cantar a musiquinha aí na sala, né? Canta essa musiquinha, é muito legal. Necessário, somente o necessário, não é? Nada de comprar demais. Isso você aumenta a produtividade. Aumentando essa produtividade, aumenta o consumo de matéria-prima. Ok? Evite usar materiais descartáveis. Que mais? Denuncie de repente alguma fábrica que esteja sendo promíscua, que esteja de repente contribuindo para, vamos dizer assim, para a depreciação, né, do meio ambiente, para a poluição do meio ambiente. Olha, pessoal, isso aqui foi rápido, né? Foi corrido. Realmente o tempo é pouco, mas acredito que com o que foi passado, as informações que foram passadas aqui, vai dar para você fazer uma boa prova. Mas o principal, o objetivo maior dessas informações, que eu, a professora Adriana, o professor Alberto, né, passamos aqui, o Jacó também está passando, não é simplesmente fazer a prova. O objetivo maior não é a prova. Você pode até se sair mal nessa prova hoje. Tem as próximas para você recuperar. O importante é, depois de adquirir essas informações, colocar em prática. Colocar em prática lá na sua cooperativa, colocar em prática no seu local de trabalho, colocar em prática na sua casa, na sua vida. Não é isso, professora Adriana? Sim, com certeza. Essa questão ambiental ela é muito importante. A gente tem muitos problemas aqui no estado mesmo, né, com relação a queimadas, com relação a desmatamento. Tudo isso a gente vem transformando o clima, né? A gente vem modificando o clima do planeta. A gente está conseguindo, como ser humano, modificar o clima do planeta. Isso é muito grave. Então é importante a gente estar sempre por dentro assim, dessas questões ambientais, né? E quero parabenizar vocês pelos mapas de riscos que vocês fizeram, que foi muito legal a participação de vocês. Eu olhei todos no chat, todos os mapas de risco. E quero desejar uma boa prova para vocês, né? E espero que todos se saiam bem e, como o professor falou, espero que esse aprendizado, né, vocês possam colocar em prática quando acontecer alguma coisa ou na casa de vocês, tanto a parte ambiental quanto a parte dos acidentes, né?
Então acho que é isso, né, professor? Legal, muito bem. Parabéns a todos nós. Parabéns para você e lembre-se, o seu sucesso só depende de você. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Educação à distância, mudando realidades.